Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a última parte, grande parte do Catecismo da Igreja Católica sobre a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Nosso pai Abraão, homem de oração, estamos a investigar as manifestações de oração a Deus desse nosso primeiro grande patriarca, o pai de todos nós, segundo São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 4. E agora a oração de Abraão assume um caráter, digamos assim, primitivamente institucional. Porque Abraão, se no programa anterior vimos, ele erigiu um altar ao Senhor quando chegou na Terra Santa e realizou o sacrifício, invocou o nome do Senhor, aqui nós temos Abraão voltando de uma batalha contra Codorlaomer, um rei que havia levado seu sobrinho Ló para as proximidades de Damasco, e ele travou guerra contra este rei e saiu-se vitorioso. Ele que convocou 318 soldados, volta com o seu sobrinho e vai tributar a Deus honra e glória, pagando o dízimo de tudo. Perante um rei que aparece apenas uma vez, o rei de Salém, chamado Melquisedeque. Gênesis capítulo 14, de 17 a 20. Voltando a Abrão da derrota de Codorlaomer e seus reis aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Sabe, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. A carta aos Hebreus, refletindo sobre a figura de Melquisedeque, rei de Salém, diz que ele é a imagem de Jesus Cristo, porque é um rei que não tem ancestrais, não tem descendentes, símbolo do Deus eterno, sem princípio, sem fim. O Salmo 109 diz, é um salmo messiânico, é um salmo a respeito do Messias: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Aqui é significativo que Abrão, que até então cultuava o Senhor sozinho, procure um sacerdote. Sacerdote do Deus Altíssimo. Portanto, não é um sacerdote pagão, não é um sacerdote que adorava divindades, portanto, falsos deuses, mas sacerdote do Deus Altíssimo. Mas como? Se o Deus Altíssimo tinha se revelado até então apenas a figura de Abraão. Não sabemos a resposta. Salém, segundo o Antigo Testamento, é a cidade de Jerusalém, que era uma fortaleza dos jebuseus. É naquela planície, naquela região, que aparece essa figura misteriosa. Uma única vez. Ele bendiz Abraão, que teme o Deus Altíssimo, e depois bendiz o Altíssimo Deus de Abraão. Primeiro bendiz Abraão, depois bendiz Deus. Da mesma forma que Santa Isabel: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Primeiro bendiz Maria, depois o filho dela, apesar de o filho dela ser mais importante. Pois bem, aqui nós já temos o dízimo de tudo. Abraão vinculado à obrigação de pagar o dízimo ao sacerdote do Deus Altíssimo. É a primeira manifestação, vamos dizer, institucional da oração, que agora está vinculada a um culto, a um sacrifício com pão e vinho, realizado não pelo próprio Abraão, mas por essa figura misteriosa que aparece e tão rapidamente desaparece, Melquisedeque.